Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Herter, terapeuta ocupacional, e esse é o Sensorial Pod. Sensorial Pod é um projeto de conscientização da importância das sensações para o nosso desenvolvimento. É um projeto que luta, que busca um mundo mais respeitoso e mais justo para as pessoas que têm fragilidades sensoriais. E o episódio de hoje está diferente. Hoje a nossa convidada é muito especial. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente, porque vai ser eu que vou entrevistar a minha mãe. Eu sou Helena Herter, eu sou estudante de jornalismo, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história da Fernanda. Vamos falar um pouquinho mais, porque ela, além de terapeuta, ela também é mãe atípica. Então, esse episódio vai ser muito inspirador para o pessoal que está começando aí na carreira, para conhecer um pouquinho de faculdade, enfim. Também pais para entenderem um pouquinho Sobre a maternidade atípica. Então, vamos começar. Primeiramente, por que terapia ocupacional? Por que quando tu queria escolher alguma coisa, tu escolheu a terapia? Então, acho que isso é uma história longa. Bem, na verdade, eu não sabia que terapia ocupacional existia, né? Assim como muitas pessoas não sabem, é uma profissão relativamente desconhecida. E aí eu estava na adolescência e precisava muito decidir o que eu ia fazer de faculdade. E aí meus pais, como eu não conseguia decidir, meus pais me levaram para fazer um psicotécnico, né? Que chama, né? Com uma psicóloga. E aí, ao final do psicotécnico, o resultado foi que eu definitivamente não poderia trabalhar com números, porque de verdade eu tenho muita dificuldade com números, e que eu tinha o perfil para trabalhar na área humana. E aí foi levantada a área da educação, da saúde, então as opções, né? Era pedagogia, psicologia. Tu já tinha sido professora, não? Professora de Na balé? época eu já dava aula de balé para crianças pequenas. Já tinha esse contato com Já tinha esse contato. crianças. Exatamente. E aí o que acontece? E daí terapia ocupacional. Então foram 3 opções que ela deu como mais adequadas, assim, mais de acordo com o meu perfil. Só que eu não conhecia terapia ocupacional, né? Ai, olha que santa, né? Que coisa boa ter tido essa pessoa, essa psicóloga na minha vida. De cara, tu já entrou de cabeça ou tu teve, assim, um receio? Receio? Não, eu muito entrei de cabeça, assim. Até porque eu pensava... Eu fiquei, na verdade, indecisa entre pedagogia e terapia ocupacional. E fiz vestibular para os 2 e passei nos 2. E queria fazer os 2 até o fim. Só que aí depois começou a colidir disciplinas, né, horários na agenda. Eu tinha que escolher um ou outro. E eu vi que a pedagogia começou a ficar para trás, porque eu estava muito encantada pela terapia ocupacional. Então aí Naquela época, o que te encantou, assim, tu te lembra? Ai, a parte neurológica da coisa, sabe? A explicação do porquê aconteciam tais situações, sabe? E outra coisa também era a dinâmica da atividade como recurso terapêutico. E eu sempre fui uma pessoa muito agitada, então precisava muito do fazer, sabe? Então aquilo me encantou, achei muito bacana trabalhar com atividades. E toda essa explicação do motivo pelo qual as dificuldades aconteciam. E aí, eu tinha minha história ali, né, sendo professora de balé clássico, trabalhando com crianças pequenininhas. Toda a vida eu trabalhei com infância, né? Eu não tive, não tive um momento da minha vida que eu tive dúvida sobre isso. Eu sempre tive essa certeza. Na verdade, meu primeiro trabalho foi como animadora de festa infantil. Nossa, essa nem eu sabia. Eu tinha, assim, trabalho com infância, né? Porque antes dos 13 anos, eu acho que eu devia ter o quê? Uns 10 aninhos, 12 aninhos, sei lá eu. E aí era aniversário trabalhava em família, né, pessoal? Porque era tipo assim, não era uma empresa de animação infantil. Eu e a minha irmã nos vestimos de She-Ra e a gente animou a festa do nosso primo. Mas tinha muito isso, sabe? E aí depois eu fui ser professora de balé clássico e aí eu sempre me vi trabalhando na infância, trabalhando com crianças. Sim. E como é que eram as faculdades, assim, na época? Na época, em Porto Alegre, só tinha uma universidade que tinha faculdade de terapia ocupacional, que era o IPA. Não havia outra, e hoje não tem nem o IPA, né?
Hoje a gente não tem nenhuma Aqui em Porto Alegre, no faculdade Rio de Grande terapia do Sul. ocupacional em nenhuma das universidades. Aí a gente tem em Caxias do Sul, em Santa Maria e em Pelotas. Isso. Santa Maria, Caxias do Sul, não sei muito bem a situação que anda, eu sei que estava por fechar, não sei muito bem como é que é o curso lá, não tenho informações precisas. Mas Pelotas tem uma universidade pública, que é o FEPEL, e Santa Maria tem uma pública e uma privada. E, então, hoje em dia, aqui no sul do país, para poder cursar terapia ocupacional presencial, né, no formato presencial, são essas as opções que tem. Sim. E conectando um pouquinho com a tua vida pessoal, assim, a questão de ser mãe atípica te influenciou a escolher a terapia ocupacional? Como é que é essa conexão? Não, Nena, porque eu tive, o Pedro nasceu, eu já era formada em terapia ocupacional já há alguns anos. Sim, é verdade. O que aconteceu foi que teve uma história no meio da minha formação, que eu continuei dando aula de balé enquanto eu fazia a faculdade. Depois, com 17 anos, eu comecei a fazer estágio, tu vê, super cedo. Logo no primeiro, eu passei na faculdade com 17 anos, e aí com 17 anos, já no primeiro semestre, eu consegui um estágio. E, na verdade, essa história, deixa eu abrir um parênteses, depois a gente volta para isso, mas foi muito interessante, porque foi assim, ó. Atrás do apartamento do edifício onde eu morava, tinha uma comunidade terapêutica. E, naquela época, essa era a forma que se tratava as crianças com autismo, em comunidades terapêuticas, tá? Muito baseada na psicanálise, assim, era algo... Existe ainda? Eu não sei, mas eu acho que não... Não, certamente nesse formato, não. Eu acredito que não. Até porque a ciência evoluiu muito depois disso, sabe? E o olhar sobre o autismo e a abordagem de tratamento, então acredito que não. Mas naquela época era como se fosse uma escolinha, tá? Uma escolinha infantil, só que tinha até adolescentes, né? Mas enfim, é um formato de uma escolinha infantil, com grupos que eram pequenas salas de aula, onde tinham mais ou menos, em média, até mais ou menos 8 crianças, por aí em cada sala de aula, e tinha uma professora, né, uma terapeuta, que era referência, e tinha uma auxiliar. E eu estava no primeiro semestre da faculdade, eu tinha uma certeza, eu queria trabalhar com crianças. Eu tinha uma outra certeza, eu queria trabalhar com crianças autistas. Então, eu bati na porta lá, assim, com a cara e a coragem, gente, sem vergonha nenhuma. E disse assim para a pessoa, abriu a porta, e quem abriu a porta foi uma das donas, e eu disse assim: oi, tudo bem? Eu sou estudante de terapia ocupacional, estou no primeiro semestre. Eu ainda, olha, saí falando isso, de verdade, tá? E eu queria muito uma oportunidade para fazer um estágio, mas eu posso fazer qualquer coisa, eu posso até servir cafezinho, se for ajudar em qualquer coisa, servir cafezinho, o que for necessário. Eu nunca vou esquecer a cara da Kátia, não foi a Kátia, foi... Ai, não lembro o nome dela mais. Puxa, que pena. Olhou para mim e disse assim, não, entra aqui, vamos conversar. Aí ela começou a me perguntar várias coisas, tudo mais, e aí no final ela disse, olha, tu pode trabalhar como auxiliar de turma de um dos grupinhos. E aí foi assim que começou a minha história, sabe, de estágios, né, e de experiências mais assim na área mesmo. Era remunerado? De 17 anos, gente. Era remunerado? Não. Sim. A área da saúde é muito raro um estágio remunerado. Até existe, mas é raro. E aí, eu comecei, então, a aprender sobre. Eu me lembro, assim, para mim, é muito clara imagens na minha cabeça das primeiras crianças com autismo severo, que eu olhava e dizia assim, gente, mas o que é isso? Mas como ajuda? Mas o que faz? E ali eu fiquei 1 ano de estágio. Diariamente, todos os dias, de segunda a sexta, se eu não me engano, era 7h30 da manhã, até ao meio-dia, eu saía correndo, almoçava em casa, dava a volta na quadra, almoçava em casa e ia para a faculdade. Aí, na faculdade, eu acabava ficando até mais ou menos umas 5h30, 6h e ia para o balé. O que aconteceu daí nessa história, né? Eu comecei a perceber nas aulas de balé clássico que tinha algumas crianças que tinham muita dificuldade de aprendizagem. Aquilo começou a me intrigar, sabe? Eu disse, gente, por que eu estou ensinando do mesmo jeito, o mesmo movimento? Tem crianças que aprendem com tanta facilidade, outras não.
E aquilo começou a me causar uma motivação de aprender mais sobre isso. Também, isso foi... Começou a te questionar e aquilo começou a ter uma curiosidade e tu foi Eu só não te sei interessando. na linha do tempo quando que isso aconteceu, porque faz muitos Sim. anos atrás, então eu não sei se eu já estava fazendo faculdade de TO ou não, mas eu me lembro que isso foi um ponto decisivo para mim, para mim ter motivação para entender sobre essas dificuldades de aprendizado, e esse ponto foi um dos que me levou a estudar integração Isso que sensorial, eu ia sabia? comentar. Sim. E a questão da integração sensorial foi antes ou depois do Pedro? Depois. Foi depois? Eu me formei em integração sensorial em 2017. Eu parei 10 anos de trabalhar. Sim. Quando o que aconteceu foi assim, ó, nasceu o Gabi, de uma gravidez muito difícil. O primeiro filho, Primeiro né? O Gabriel. filho, Gabriel, que hoje tem 20, me ajuda. 23. 23. Ou Não, 24. não, 24 não, ele tem 23, tá meu certo? Deus. É que ele vai fazer 24 em setembro. né? Ai, Jesus, é verdade. Tá, mas aí o que aconteceu? Quando eu engravidei do Gabi, minha gravidez foi muito difícil. Fiquei de cama todo o período. Ah, mas peraí, eu tinha escolinha infantil, que também foi um outro fator muito bacana na minha história profissional, né? Quando eu estava por me formar na faculdade, uma colega minha de faculdade me convidou, me propôs abrir junto com ela uma escola infantil. E eu me encantei com aquela ideia. E a ideia de ter um espaço de educação infantil que tivesse um olhar para quem tivesse dificuldade de desenvolvimento, porque naquela época não tinha inclusão, tá? Se tu tinha uma dificuldade de desenvolvimento, ou tu mascarava e ia para a escola regular, ou então tu ia para uma PAI, ou tinha aula em casa para ajudar, enfim. Mas Hoje em dia, as escolas são obrigadas. obrigadas, existe uma lei que protege essas pessoas e as escolas têm a obrigação de acolher elas e receber e fazer um E programa. falando nisso, o Pedro foi rejeitado em algumas escolas, não foi? Sim, em 19. 19 escolas? 19. Mentira. Nossa, eu não sabia que era tanto. Foi muito triste isso, muito. Tá, mas então, vamos voltar. Voltando. Voltar para onde, né? Daí, o que aconteceu? Eu tive uma escola infantil chamada Planeta Cor, no bairro Bonfim, bem pertinho da Escola Rosário, durante 7 anos. Ou 6, será? Não sei, mas algo assim. Nós tínhamos em torno de 70 alunos. A gente fazia um trabalho muito bacana de inclusão. E aí, a escola também me deu uma oportunidade de conhecer essa diferença entre desenvolvimento típico e desenvolvimento atípico. Eu tive que me desfazer, né, vender a escola, parar de trabalhar na escola, e eu amava, e foi também muito sofrido para mim essa decisão, porque eu passei basicamente 9 meses, né, quase, de repouso, por causa da gravidez do Gabriel, e eu não conseguia conciliar na minha mente eu estar em casa e a escola estar existindo ali, sabe? E eu não tá... Ai, eu me emociono com as coisas, né? Respira! Fazendo parte daquilo. Aí eu decidi vender, foi super difícil, assim, porque eu gostava muito, vendi, mas fiz uma troca maravilhosa, né? Porque entrei na maternidade de cabeça. E na época a gente tinha uma vida muito justa, assim, de dinheiro, mas eu decidi, e a minha família inteira foi contra, a família do meu esposo foi contra, né? Eu meio que infringi algumas regras, porque eu decidi largar o meu trabalho para poder cuidar dos meus filhos. Eu achei que isso tinha sido conversado. Entre eu e meu esposo, mas não entre a minha família. Não tinha... Sim. Ou podia opinar, mas não Sim, tinha sim, poder sim. de decisão. E ainda fui julgada por isso, lógico, né? Porque imagina, eu tinha uma escolinha com 70 alunos super dando Eles iam certo. pra onde, inclusive, né? Não, a escola seguiu, ela foi vendida. Ah, tá, entendi. Mas a questão é que eu optei por ficar em casa para cuidar do Gabriel, para me recompor depois daquele período de gravidez muito conturbado. E foi muito legal esse período, só que aí a minha ideia era, assim que o Gabriel tivesse maiorzinho, eu retomar a minha carreira, né, profissional. Daí eu não sabia para que lado as coisas iam, mas enfim, eu ia retomar. Aí veio a gravidez do Pedro, que foi, né, 100% planejada. A gente decidiu, vamos ter logo mais um, então, já que tu tá, né, eu e o Flávio falando, já que tu tá parada, não tá
trabalhando, já vamos ter mais um. E aí, assim que o próximo filho, né, o segundo, tiver um pouquinho maior, aí a gente volta. Eu volto, né, para trabalhar. Só que, o que aconteceu? Quando o Pedrão nasceu, eu logo vi que o Pedrão era diferente. Que tinha alguma coisa que não estava muito bem no desenvolvimento dele. E eu já tinha uma referência de infância, vinda da escola, vindo da minha formação profissional, vindo desses estágios que eu tinha feito, porque esse estágio que eu falei da comunidade Arminda Berasturi, que foi meu primeiro estágio, foi o primeiro. Eu nunca parei de estagiar, eu sempre estive em contato e trabalhando e, enfim, aprendendo. E aí, gente, eu percebi que o Pedro não tava, que tinha alguma coisa errada no desenvolvimento dele, mas Quais que eram os sinais, assim, mais claros? ele era um bebê muito chorão, ele era um bebê muito intolerante. Todas as situações de mudança causavam um grande estresse. Por exemplo, colocar ele no banho, tirar ele do banho. Tudo ele chorava. E assim se seguiu muito na vida, né? Por muitos anos. tu Não foi acompanha. uma. Não, Faz exato. parte da tua memória, né? Sim, não foi só um período, não foi só quando ele era bebê, criança. Isso foi acompanhando ele na vida, assim, né? Isso demorou a se ajustar. Mas assim, logo no hospital, vocês vão achar eu doida, tá? Mas eu não sou, eu juro. O quê? Quando eu recebi o Pedrão no quarto, e quando ele mamou em mim a primeira vez, ou segunda, não sei, ele vomitou muito. E eu pensei, caramba, isso não é para ser assim. Tem alguma coisa que não tá bem. E ele era um bebê recém-nascido. E eu me lembro que eu recebi a visita da pediatra. E eu disse, tia Rita, tem alguma coisa errada. E eu nunca vou esquecer a frase dela. Calma, Fernanda, isso é uma fase adaptativa do bebê. E ela me deu toda lá uma explicação. Ok. Eu aceitei a explicação e me calou, realmente eu achei que fosse. Só que quando a gente foi para casa, eu comecei a perceber que tinham outras questões que não estavam muito bem. Que são essas, né? Como que pode um bebê chorar tanto para entrar num banho? Como que pode um bebê chorar tanto para trocar uma fralda? E ela tranquila, assim, é normal. Tia Rita? Uhum. Porque no resto do desenvolvimento ele estava bem. Ele não era um bebê hipotônico, né? Ele não era um bebê que tinha um tônus mais baixinho, que caía, que coisa e tal. Naquele momento, tá bom? Porque logo em seguida, quando ele começou a andar, ele começou a caminhar com a base bem aberta, não aproximava os pezinhos para andar, caía pra caramba, tanto que perdeu 500 dentes, que tomou, né? Tava sempre se machucando. Tinha um padrão de brincadeira diferente, ele brincava muito virando de costas para nós. Então, ele evitava a Tem gente uma na lista, brincadeira então. dele. Cada período da vida dele tinha uma listinha de sinais claros de que tinha algo. E tinha questões também. Amamentação. Que aí foi quando tu entrou na história. Opa! O que aconteceu foi que ele era viciado no mamar. Né? Ele me via, ele queria mamar. E ele mamava muito. E eu não conseguia desmamar ele. Ele já estava com quase 1 aninho. E eu queria desmamar ele. E eu não conseguia. E ele só pegava no sono mamando. E eram muito e só. Era muito senões, eram muitos critérios para poder acontecer as coisas. Muitas exigências, eu digo, os planetas tinham que se alinhar, o vento tinha que estar na direção X e a temperatura tinha que ser Y. Qualquer diferença nessa história dava ruim. E aí eu queria desmamar ele e não conseguia. E ele chorava muito também quando mamava, porque ele ficava com a barriga muito distendida, porque ele mamava muito e ele vomitava. Então era uau, era um enrosco, assim, sabe? Não vou falar nome feio, mas era do peru. E aí, gente, naquela época eu quero contar isso, tá? Porque eu sei que as mães escutam isso. Eu não sabia educar, o meu leite fazia mal, eu é que não conseguia desmamar, eu. Aí eu fui fazer uma terapia, né? Porque, poxa, de novo, que porcaria, quase falando nome feio, de mãe eu sou, que eu não consigo fazer nada direito. Mas eu sempre via
que tinha algo que não estava bem explicado. E eu Poxa, sei. por que pras mães é tão mais fácil dar banho no bebê e eu tô aqui Não, sofrendo eu- tanto? eu tinha o Sou Ga- eu, então. E eu tinha o Gabi como referência, né? Ah, é verdade. Né? Então tu sabia que... Que era diferente mesmo. E eu tinha a escolinha como referência. Não, e outra coisa, o julgamento na rua. Porque já ele aconteceu chorava muito. várias vezes. Meu Deus do céu. As Nossa. pessoas olhavam torto, tentavam te ajudar, não, tipo... Ai, tu... Uma vez, a gente estava numa fila do cinema, do Cinemark, lá no Bourbon Ipiranga. E o Pedro não conseguia ficar em fila. Ele tinha muita agitação motora. E veio uma senhora e falou que criança mal educada. Vocês têm que educar essa criança. E começou a falar um monte de coisa. E a tua avó Cristina estava comigo. E eu sempre fui uma pessoa muito... pouco impulsiva, tá? Eu sou mais assim... Eu não sou de Tranquila. brigar, eu não sou de... tá? A pessoa fala mal comigo... Eu me viro as costas e saio. Ela que fica com a raiva dela, entendeu? Sim. Só que a avó era diferente, né? Sim, A um avó pouco era mais- muito inflamada, né? Sim. A avó Cristina se virou para aquela mulher, botou o dedo na cara dela e começou a falar um monte de coisa, porque ele é autista, ele tem dificuldade de desenvolvimento. Em que momento que ele ganhou o diagnóstico só? O diagnóstico formal, escrito, laudado, ele era bem grandinho. Ele tinha, acho que, mais ou menos uns 8 anos. E por que demorou tanto? Porque ele era um caso leve. Ah, Entende? sim. Então, mais não é como é difícil. hoje em dia. Graças a Deus, hoje em dia, os critérios diagnósticos não são tão quadrados. E as pessoas têm um olhar que não interage socialmente. Não, hoje tem prejuízos na interação social. Entendeu a diferença? Então, antes era 8 ou 80. Agora não é 8 ou 80. Hoje é a qualidade da interação social. Sim. Tem Então, níveis, né? Níveis, é outro formato, né? Sim. Naquela época, ele era um menino que era um autismo leve. Ele interagia socialmente, derrubava os colegas. Ia brincar de arminha com teu irmão. Isso também deve fazer parte da tua memória. Acho Lá que em não. Três Lagoas, vocês lutando com espada. As espadas do Star Wars, que ele quase arrancava as mãos do Gabriel. Ai, sim. Tu te lembra? De mim até. A tua também, Sim. viu? Batia a Com espada toda no a dedo. força, sem noção, não se organizava na Sim. brincadeira, entendeu? Não entendia a brincadeira. Não era raiva que ele tava, ele só não conseguia se Sim. organizar. Dispraxia. Tá? Isso é um sinal de dispraxia. Inclusive, nesse período, nessa época, assim, eu via que ele fazia algumas coisas que pra mim eram erradas, assim. Por exemplo, na hora de lavar a louça, ele tinha muita dificuldade, ele não botava pressão na esponja, por exemplo, pra conseguir lavar a louça bem. Eu chegava, Pedro, tu tá fazendo errado. Eu tinha aquela impulsão de corrigir, né, como irmã. E aí eu me lembro que eu cobrava muito dele. Aí chegou uma vez que o pai e a mãe chegaram a conversar comigo. Olha só, Nena, ele não consegue, ele tem um pouco mais de dificuldade, tem que ser um pouco mais conversado e tal. Mas realmente tu tem que entender que ele tem coisas que ele vai fazer dessa forma. E aí eu fui cheia de queixas e aí a psicóloga pediu para ver ele. E aí quando eu levei ele para ela disse para mim: "Tu tem toda a razão. Teu filho tem sinais de uma dificuldade no desenvolvimento e tu precisa ir realmente em busca dela". Ela me deu Finalmente alguém que me concordou validou, contigo. Jesus! Graças a Deus! A minha sensação, Helena, foi assim, ó. Gente, sério que alguém me ouviu? Eu não tô louca mesmo? Tá, muito obrigada. Aí ela pediu para me levar na doutora Niura. Aí foi aquela função, aquela Sim, aí trajetória começou, que as famílias arrancou. sabem, mas enfim. Né? Ele Sim. tinha 1 aninho. E voltando um pouco agora pra faculdade, tu... A minha profissão é a mais linda do mundo, tá? Desculpa as outras, mas a minha é. E aí tu começou na faculdade, em que momento que tu percebeu que tu queria trabalhar com método de integração sensorial? Isso aí foi uma fase assim que foi maravilhosa, sabe? Porque foi assim. Eu decidi que eu ia parar de trabalhar até o dia em que o Pedro aprendesse a escrever e ler, porque ele não tinha dificuldade nesses processos. A escola para ele era algo muito sofrido, era muito difícil. E aí, de fato, aconteceu. Então, aí eu disse: tô liberada, agora eu vou.
E aí, durante todo esse período, assim, eu sempre fui muito estudiosa, muito leitora, né? Muito busca de informação. Então, eu não me perdi da terapia ocupacional, não me Sim. perdi do aprendizado em torno do desenvolvimento infantil, tudo isso. Mas eu estava com sangue no olho para voltar e estava esperando o momento certo. E aí, quando eu fui voltar a trabalhar, eu pensei, bom, o primeiro ponto é que eu tenho que fazer todos os cursos possíveis e imaginados que existem para mim poder me encher de conhecimento e me sentir mais segura para mim retomar. E aí como eu não me perdi desse processo da terapia profissional, eu sabia da existência da certificação em integração sensorial, sabia disso tudo, mas claro, estava algo muito distante, porque nem trabalhar eu estava trabalhando, enfim. Mas eu estava ligada. Aí eu fui me inscrever. E aí, naquela época, a formação era de 2 em 2 anos. E aí, tinham turmas muito pequenas. E era muito difícil de conseguir Ai, vaga. 2 em 2 anos, aí tu já perdeu muita coisa entre esses 2 anos, né? E aí, o que aconteceu? Eu botei meu nome na lista de espera. E disse só que eu não vou esperar. Eu não vou esperar esperando. Eu vou esperar fazendo. Aí, eu fui para a PUC fazer pós-graduação em psicomotricidade infantil. Eu fui para Uniaselv fazer pós-graduação, que depois eu fui até professora da Uniaselv mais tarde, mas fui fazer pós-graduação em psicopedagogia do neurodesenvolvimento. Eu não me lembro o nome da coisa. Mas aí comecei a estudar, fazer curso aqui, curso lá. Isso aí tu já sabia que tu ia fazer no método de integração sensorial. Eu me preparei porque eu queria estudar muito neuro. Hoje em dia é de 2 em 2 anos também? Não, hoje em dia é outra dinâmica. Tem muito mais lugares que fazem a formação, além daquele que eu queria fazer, porque eu queria fazer em Curitiba, na Dima Sense, pela Clase, que é uma das certificadoras americanas. Naquela época tinham duas, né? Tinha a Clase e tinha a Universidade da Califórnia, que era a Ludens, e que segue sendo. Mas hoje a Clase abriu muitas outras frentes de formação. Então, tem em São Paulo, tem em Curitiba, tem eventualmente também no Nordeste, uma cidade mais lá do norte do nosso país. Mas com o mesmo grupo de professoras americanas maravilhosas, discípulas da doutora Diana Aires, que eu conheci pessoalmente, que eu sou apaixonada, que são referências, que são perfeitas. E então é o mesmo grupo, ainda já são senhoras, né, mas ainda são professoras que vêm dos Estados Unidos para dar aula. E na época era tudo presencial, 100%, hoje em dia é semipresencial, todas as disciplinas que podem ser da formação, da certificação. Mas podem ser né? à distância são. E aí algumas são presenciais. E por que eu escolhi, né? Isso. Porque eu escolhi. Dentre tantos outros métodos. Aí, guria, me veio, Nena, na minha memória, aquela situação que eu vivi dando aula de balé. Que eu percebi, me veio assim muito claramente que a aprendizagem passa pelo corpo, que o corpo, antes de ser corpo, ele é sensação, que a gente precisa entender o corpo que a gente tem para poder aprender habilidades com ele. Tu não tinha uma certa incomodação em relação que as coisas eram muito por cima e tinha alguma coisa mais antes de tudo que causava aquelas coisas, que a integração sensorial vai um pouquinho mais a fundo, né? Tu não tinha essa incomodação que te fez escolher o Tinha, e eu tinha isso com o Pedro, né? Eu tinha essa vivência com o Pedro, de a via de aprendizagem não é a via comum que todo mundo aprende. Sim. Que tem outros processos aí que tem que ser vividos e tem que ser maturados. Como é que é o nome disso? O que é isso? Para onde vai? Como que faz? Antes de aprender isso, tem que ter um recurso antes. Como que vai aprender a escrever se não consegue sentar direito na mesa, sabe? Sim. Como que vai aprender a escrever se não segura o lápis direito? Então, eu vivi com o Pedro isso, né? E tive a experiência da escolinha que eu tive a experiência do balé. Então, me parece que é um conjunto, sabe? Que vai te formando, assim, que vai conduzindo. Sim. Hoje em dia, eu não enxergo, eu não consigo conceber, por sinal, um processo de aprendizagem sem se olhar para os fatores sensoriais. Porque não existe isso, não tem como desconectar, sabe? Então, quando isso chega lá na clínica, e é comum acontecer, criança fazendo 2 anos de pedagogia para poder aprender a escrever melhor na linha. Caramba!
Dá um é negócio pra assim. ser, não é pra ser tão tenso, tão... É que tem coisa. Por que ela não escreve dentro da linha? Aí tu vai ver, a criança tem. Tu aplica o EASY, que é um teste que a gente gosta muito lá na infância, que é um teste padrão ouro de integração sensorial. Tu vai ver, a criança tem uma dispraxia, tem uma dificuldade muito grande de percepção tátil. Uma coisa que poderia ser resolvido desde a raiz, demora muito mais tempo para ser resolvida, às vezes nem resolve. Eu não sou contra intervenção de psicopedagogia, de físio ou comportamental. Eu sou contra, e registro aqui a minha revolta, as crianças serem levadas a essas intervenções sem ter sido pesquisado o que tem por baixo das dificuldades que essas intervenções estão se detendo. Porque, até hoje, eu não vi nenhum caso na infância de ser encaminhado para avaliação e não ter situações sensoriais envolvidas com a dificuldade. Entendeu? Sempre dá. A avaliação sempre deflagra uma dificuldade sensorial que justifica, que explica a dificuldade de desempenho que a criança tem. Falando sobre isso, rapidamente, abrir um parênteses, são todas as crianças que podem ter dificuldade de integração sensorial? Qualquer criança pode ter, independente de diagnóstico, dificuldades na integração, no processamento e na integração sensorial. Isso é um fator neurológico, pode ser causado por trauma, pode ser causado por alguma dificuldade no decorrer do desenvolvimento, pode acontecer exatamente por conta de um diagnóstico maior, como TEA, como TDAH, como alguma síndrome. Mas a gente hoje em dia enxerga assim, uma dificuldade de desempenho pode vir a ter um fator sensorial que justifique aquele desafio de desempenho. E a gente tem que olhar para isso, independente de diagnóstico. Crianças com prematuridade extrema, porque, na crianças com altas verdade, essa habilidades. dificuldade vem antes de diagnóstico, né? Exatamente. A dificuldade que leva a, talvez, um diagnóstico, é isso? Tu entende? Aí vem uma... Gente, volta e meia chega... Volta e meia, não posso dizer isso, mas já aconteceu e ainda acontece, crianças que chegam na infância com diagnóstico de autismo, e eu olho para a criança, avalio a criança, aplico as testagens. Essa criança é mega dispráxica e ela tem uma dificuldade importante de modulação sensorial, é muito reativa. Eu não sei se ela é autista, mas provavelmente ela não seja. Ela tem um perfil sensorial tão frágil que, por conta disso, ela tem os comportamentos que tem. Tu entende? E ela tem desejo social, ela tem várias questões ali que são critérios diagnósticos do autismo, existem, só que ela não chega lá. Porque ela não dá conta, porque o sensorial dela não deixa. Então, por isso que eu acho... eu não consigo entender como que não passa por uma avaliação de integração sensorial, sabe? Eu acho que deveria ser critério diagnóstico para qualquer coisa. Manda para a TO, faz a avaliação de integração sensorial, estuda essa avaliação, raciocina sobre ela e pensa se realmente a criança está em outro diagnóstico, ou, enfim, faz essa matemática aí. Eu queria entrar em outro parênteses de novo, em relação a melhora na comunicação entre os profissionais, que melhora o diagnóstico, melhora o tratamento. A equipe multidisciplinar, isso. né? Qual que é a importância dos médicos sempre estarem conversando sobre o caso? Eu vou fazer... Te imagina numa canoa, num rio, num mar não, né? Num lago. Então, te imagina numa canoa, num lago. Dentro dessa canoa tem 12 pessoas. Essas pessoas todas têm remo na mão. As 12 carregam o seu reminho. E cada uma rema de acordo com o seu jeito, com as suas crenças e com a sua técnica. Para onde essa canoa vai? Não vai para lugar nenhum. Então, e essa é a diferença de uma equipe multidisciplinar bem afinada e trabalhando em conjunto e de uma equipe desconectada. Se todos tiverem a sua especificidade respeitada e trabalharem realmente naquilo que são formados e estudaram para fazer, porém tiverem uma união de objetivos, de metas
e trocarem entre si, fazendo ajustes para um não fazer diferente do outro, porque eu posso estar ensinando que o certo é o vermelho e tu está ensinando que o certo é o azul. E a criança está ali no meio e a família também. Então, vamos definir para onde que a gente vai, de que forma nós vamos todos remar e qual é a direção. Qual a velocidade? Velocidade, como que isso vai indo. Velocidade é super importante, porque as equipes saem tratorando as crianças de objetivos e metas. E a quantidade de terapias, inclusive. Uma rotina muito exaustiva. Sim. E a criança tem condições sensoriais de dar conta disso? Primeiro ponto. Se arriou as rodas, não vai dar conta de aprendizado nenhum, entendeu? E bem-estar, e é por isso que esse sensorial pod existe, tá, pessoal? Olha isso. Bem-estar sensorial, segurança, conforto, é fator preponderante. Isso eu uso... Para o desenvolvimento, para o aprendizado. Para todo o resto. A criança precisa estar num ambiente confortável e estar se sentindo confortável para ele conseguir aprender. Como que ela vai aprender num mundo que ela luta contra para se defender? Eu uso uma frase: objetivo soberano é o bem-estar. O objetivo soberano é a criança estar bem. Se ela está lutando contra, ela não está aprendendo. E aí o que faz? Inclusive aprende com trauma. Com trauma. Aprende o que não deve ser aprendido, sim, né, Helena? Sim. Nós temos muita dificuldade de respeitar o outro. Isso já é uma condição também da nossa espécie, né? A gente tem a tendência a ser muito mais individualista, olhar mais para si. Isso em geral, a grande parte das pessoas são assim. Iluminadas aquelas que não são. E existem muitas que não são, mas a grande maioria é mais individualista. Mas aí o que eu percebo? Quando tu tem um laudo, quando tu tem um nome para aquilo que tu tem, as dificuldades que tu tem, e esse laudo parece que ele valida mais as tuas fragilidades frente aos contextos que tu vive. Então, tu chega com um laudo na escola, a escola enxerga aquele aluno de forma diferente. Caso contrário, o aluno é mal educado. O aluno é, sabe, aqueles adjetivos que a gente luta contra, que também o sensorial pod existe por conta disso, né? Não é mal educado, ele não para o corpinho porque o processamento sensorial dele é muito frágil e o processamento vestibular do movimento tem um limiar muito alto, então ele tem que ficar se movendo. Tu acha que se ele quisesse, ele estaria fazendo isso? Né? Estaria machucando os amiguinhos? Não, ele não quer isso. Mas aí o laudo tem esse papel. Entende? Então, foi muito bacana. Eu fiz uma avaliação até gratuita, porque a Infância tem também um programa para atender famílias que não têm condições para arcar com os custos, né? E eu fiz uma avaliação de um menininho que me emocionou muito também, porque é um menininho que tem um diagnóstico, foi se saber, né, agora, né? Quando ele veio para avaliação não se sabia, mas agora foi se saber que é um menino com autismo também, mas tem uma questão sensorial super frágil, e ele veio para mim porque ele não estava comendo na escola, ele estuda numa escola pública, e ele também não estava conseguindo tirar as fraldas, ser desfraldado. E ele já estava com mais de 4 aninhos. E a escola não aceitava que ele fosse de fraldas para a escola, e também tinha toda a questão alimentar, que daí no final das contas ele passava o turno todo de barriga vazia. E isso acabava dando uma série de dificuldades. E outras questões, tá? Quando esse menino não tinha laudo, não tinha o meu parecer avaliativo, ele era visto de uma determinada forma. Quando eu fiz o parecer avaliativo e a mãe levou para a escola, começaram a ser flexibilizadas várias situações. Por exemplo, alimentação. Por exemplo, começaram a tolerar, aceitar e pararam de cobrar que ele fosse desfraldado. Olha a importância do documento. Tá, então vamos mudar de assunto. Clínica Infância. Quando é que tu começou a pensar em ter esse empreendimento? Quando é que veio na tua cabeça, assim, até começar o teu negócio? Tá. Sabe que teve uma pessoa que teve um papel fundamental, e eu não sei se ela sabe disso, que é a doutora Fabiana Munhol. No ano de 2018, eu estava com a agenda esgotada, cheia, e eu atendia 11 pacientes por dia, de segunda a sexta. Não me pergunta como é que eu conseguia, porque nem eu sei. E aí, a doutora Fabiana me encaminhava pacientes e eu dizia, Fábio, eu não tenho mais, infelizmente, eu queria muito, mas eu não tenho mais. Minha agenda realmente está lotada mesmo, sabe? Não tem como. E aí ela falava uma coisa para mim, Fezinha, tu tem que te multiplicar.
Fezinha, tu tem que te multiplicar. E ela sempre falava isso aí. Aquilo ficou na minha memória. Aí, Helena, tu sabe como é que eu sou, né? Tu me conhece mais do que ninguém. Tem mais ideias. Eu sou uma pessoa cheia de ideias na minha cabeça, com também um cuidado muito grande com fazer as coisas do jeito correto, né? Tenho as minhas Princípios. meus princípios, exatamente. E aí eu comecei a perceber que no lugar que eu estava trabalhando, no caso, nesse ano ali onde eu estava, 2018, 19, por ali, eu comecei a perceber que tinham muitas situações que não aconteciam de acordo com aquilo que eu acreditava e que eu queria mais do que aquilo, sabe? Que eu queria um espaço que representasse muito as minhas crenças, as minhas... missão, né, que a gente chama, valores, os meus valores. E outra coisa que tem também é que eu percebia o quanto a terapia ocupacional era desvalorizada, era desmerecida. E não era desacreditada. Não era dada a importância que ela tinha, sabe? Aí caramba, eu quero muito um espaço que represente o que eu penso, o que eu acredito, os meus valores. E com pessoas que acreditem no mesmo. Sim. E aí entrou nessa história o teu pai, o Flávio, que uma vez estava passando na frente do edifício onde hoje é a infância e parece que viu ou foi lá, né? E parece que viu uma sala. E aí ele chegou, encontrei uma sala e chegou a me dar um negócio. Eu digo, não, inicialmente eu fui meio contra e ele, vai lá só ver. Sabe, do jeito teu pai, né? Vai lá só vai ver. plantando a sementinha. E aí aconteceu uma coisa meio assim, que foi de uma hora para outra, mas não foi de uma hora para outra, porque eu já vim construindo na minha cabeça o sonho, o desejo, sabe? E aí fechou a sala, aí, né, eu digo, fechou, eu digo, deu certo, assim, a proposta não era um valor muito alto, a gente fez as contas, dava para arcar com esse custo, né? Deu muito medo, mas ok. Isso era na pandemia? Não, foi no final de 2019. Tá. E aí, bom, duas salas. 2 salas juntas. E aí começou. E aí, meu Deus, que comecei loucura. sozinha, comecei a infância, acho que era 4 de março de 2020, ela foi inaugurada. Nós fizemos toda a reforma e mudança no carnaval, em fevereiro. Dia 12 de março foi decretado o primeiro lockdown, se não me engano foi dia 12. Eu com muitas contas para pagar, com uma empresa recém-aberta, com uma reforma para pagar. Mas tudo bem, sabe? Deus conduziu bem as coisas, deu tudo certo. Comecei sozinha, depois veio mais outra terapeuta ocupacional para trabalhar junto, depois veio mais outra, depois essas 2 saíram. Não, daí chegou mais uma, mas 2 saíram. Aí depois chegou a Mari, né? Chegou a Paulinha. Aí começou a vir o pessoal, né? A galerinha da infância que hoje está aí. E tu diz muito, né? Que parece que os astros se alinharam. Que Deus colocou essas pessoas certas, no momento certo, no lugar certo. É que assim, eu sempre muito conectada com Deus e sempre pedindo muito para que as coisas fossem abençoadas mesmo, porque eu não queria... A ideia da abertura da infância não foi, agora que eu estou me dando conta, que não foi uma ideia de ganhar mais dinheiro. Foi uma ideia de ajudar mais pessoas. Entendeu? Eu acho que isso é um ponto principal da infância, sabe? Porque, na verdade, a infância existiu porque eu queria ajudar melhor e mais. E não ganhar mais. Então, a minha missão é mudar vidas. Sim. E isso é muito genuíno meu. Então, eu queria pessoas que tivessem esse mesmo propósito. E aí Deus foi levando elas até mim. Então, hoje a gente tem uma equipe formada por pessoas que acreditam no mesmo propósito e que estão imbuídas da mesma função, sabe? Que é mudar vidas, que é fazer a diferença na vida das pessoas. E eu acho que é por isso que a infância é uma empresa tão bonita, sabe? Tão sólida. Porque a gente sabe que a gente tem que pagar nossas contas, a gente não está vivendo no país das maravilhas, né? A gente não vive num universo paralelo dos outros, a gente tem boleto, a gente tem conta para pagar, como qualquer outra pessoa, e a gente precisa ser uma empresa saudável. E por causa disso que eu chamei o meu marido para trabalhar comigo, pedi para ele me dar uma força, porque se eu for pelo meu coração, a infância não vai durar 1 ano,
porque eu vou sair, né, fazendo mais do que pode e inventando mais coisas do que financeiramente é possível. Então, ele veio para ser a parte racional da história e nos ajudar nesse processo. Mas independente dessa questão, porque dinheiro é necessário e rola e tudo bem, e tem que ter, não tem como não, a gente tem um propósito, parece que é maior, sabe? Sim. Eu estou trabalhando há 1 ano e meio, quase, na infância. E é muito perceptível o quanto acolhedor é o ambiente, sabe? Porque eu trabalho na parte da comunicação, eu não trabalho efetivamente, né, com Porque ela me traiu, terapias. para tudo me traiu. Eu fui professora de balé, não quis fazer balé. Fui fazer jiu-jitsu, futebol. Você fala, mas que barbaridade, como é que é isso? Aí eu queria que fizesse TO, ela foi fazer jornalismo. Mas eu já resolvi. Superou? Já superei na minha terapia. Já superou. Mas continuando. Eu trabalho na área da comunicação, então eu vejo as coisas de fora, de uma perspectiva não tão interna, assim, da questão da prática ali, né? Da técnica. Da né? técnica. É muito perceptível o ambiente acolhedor e as gurias crescendo juntas, sabe? Sempre estudando, sempre fazendo cursos juntas, sempre fazendo reuniões para que elas compartilhem o conhecimento. Trocas, né? Trocas. É sobre trocas, né? Então, E eu não sou mais do que ninguém lá dentro. Eu não me vejo numa situação... A diferença é que eu procuro gerenciar os processos, entendeu? Mas eu vejo a gente numa situação muito de equidade dentro da infância, sabe? As meninas, elas têm uma capacidade técnica... Eu me orgulho imensamente, sabe? Eu participando das reuniões com elas, das discussões de caso, eu ouço elas, assim, babando, sabe? Babando, é muito bonito de ver. Toda, assim, uma vontade de evoluir, vontade de ajudar. É muito bonito. Agora, voltando um pouco para a primeira pergunta que eu te fiz. Eu te perguntei por que tu começou a fazer, por que tu entrou na terapia ocupacional. Agora, por que continuar na terapia ocupacional? Nossa, eu nem sei se eu ia fazer outra coisa. Qual que é a tua motivação para continuar a fazer, a sim. continuar a atender, a continuar com a infância? Jesus, essa parte aí pega, né? Deixa eu respirar. Porque assim, ó, na verdade, não é fácil trabalhar com terapia ocupacional. Não é fácil carregar nas costas tantas responsabilidades, sabe? Isso é muito desgastante. Eu acho que tem poucos momentos do meu dia a dia que eu me desconecto com a minha profissão. Mesmo, tá? Porque eu tô sempre com a cabeça pensando sobre isso. E eu sei da responsabilidade que a gente tem. Aquele momento que a criança está conosco, ele é único. Ele é o momento. Ele não é um momento. Porque aquela criança só vai ter 1 aninho e 8 meses e 2 dias naquele momento. Amanhã não é mais. Então, eu valorizo muito, e as meninas, elas também compartilham desse pensamento, tá? E desse sentimento. Valorizo muito cada instante que as famílias e as crianças estão conosco, e eu sei da responsabilidade que a gente tem. É a chance de fazer a diferença, não é uma chance. Então, eu trabalho arduamente por isso, eu estudo muito por isso. Agora, estou estudando integração de reflexos primitivos, porque eu queria descobrir o que tem por baixo do processamento sensorial, então, para me aprofundar um pouco mais ainda, para ajudar. Então, essa responsabilidade pesa, tá? Ela é bonita, mas ela é um peso muito grande. Então, essa é a parte que, ao mesmo tempo que é boa, é ruim. Parece que nunca tem limite, sabe? A gente tem que sempre estar fazendo mais e mais e mais, porque... Sim, até porque vem estudos, né? Vem mais cursos, mais, enfim, a gente está sempre estudando. Então, acho que o peso é esse. O peso é a gente estar lidando com crianças que, às vezes, são uma situação um pouco mais grave do que a gente gostaria, e o nosso trabalho não fazia a diferença naquele momento, tanto quanto a gente tinha expectativa que fizesse, e a gente tem que lidar com frustrações. Também é difícil as famílias não enxergarem o nosso trabalho e não darem o valor que ele tem, que existe, tá? Tem algumas famílias que tu percebe que não se conectam muito bem com o que a gente está fazendo, e não entendem muito bem o processo, isso nos entristece também. Eu acho que eu estou falando de mim, mas estou falando do grupo inteiro.
Sim. Agora, a parte bonita, gente, é que vocês não têm noção do que acontece lá dentro. E é muito lindo de ver Vale a pena, dentre todos Meu esses desafios, Deus, vale a tu pena. não sabe, né? Quer dizer, tu sabe porque tu vê. Uma criança que nunca, até então, tinha conseguido lidar bem com o seu corpinho a ponto de subir num equipamento que causa instabilidade e ela fazer isso e a fisionomia dela é de orgulho de si mesma, De sabe? saber que ele é capaz. De se sentir capaz e potente. E aquilo que tu acha que é uma coisa... A gente sabe que não é, tá? Mas daqui a pouco uma pessoa olhando acha que é uma coisa tão simples. Quando tu vê a criança sair de lá e naquele mesmo dia consegue no recreio conseguir brincar junto com os amigos numa brincadeira que até então nunca tinha conseguido brincar. E isso repercute em participação social e repercute em autoestima. Gente, isso é lindo. E isso não é assim, acontece uma vez ou outra. Gente, isso é diário na infância. Isso o tempo todo. A gente está sempre vendo o reflexo, o resultado do nosso trabalho de uma forma muito linda. E as famílias também, né, nos mandam mensagem. Não acredito, tu não vai acreditar. Sim. Aconteceu tal coisa. Nanana. Ele conseguiu no parquinho, ele conseguiu usar tal brinquedo que ele nunca tinha conseguido. Botou meia no pé, né? Sim. Trocou de roupa, vestiu a roupa. Conseguimos fazer com que ele sentasse no vaso sanitário para fazer xixi. Então, a gente não tem um dia dos 20 dias úteis do mês. A gente não tem um dia sequer que a gente não tenha um motivo de se orgulhar, de se emocionar. E isso é o que vale a pena, né? Isso o dinheiro não paga. E por isso que eu digo que a minha profissão é mais bonita, desculpa as outras, porque isso é uma coisa, gente, que aquece a alma, que engrandece o coração, que faz tu pensar assim, caramba, Deus, eu entendi por que eu vim, sabe? Sim, porque aquela coisinha que tu plantou quando era criança vai levar pro resto da vida. A criança que está hoje com a gente, com 3 aninhos, quando ela tiver 40, ela vai ter infância dentro dela. Já pensou? Quando ela tiver 50. Sim. Então, para encerrar, eu queria que tu deixasse uma mensagem para os profissionais que estão junto contigo, para as terapeutas, uma mensagem assim. Tá, eu tenho 3 mensagens. Eu tenho uma mensagem para as meninas da infância, eu tenho uma mensagem para as pessoas que estão estudando terapia ocupacional e nesse processo de formação, e eu tenho uma mensagem para as famílias. Eu vou começar com a mensagem para as meninas da infância. Se Deus não tivesse me dado... Para tudo, aguinha, eu vou chorar. Eu sou aquela que chora no comercial, né? Imagina falando essas coisas. Força. Tu já sabia disso, né? Que eu ia me emocionar. Sim, isso aí já estava no script. Tá, então assim, se Deus não tivesse me trazido elas, com certeza a infância não ia estar onde ela está hoje. Porque ela só existe porque elas existem. Eu sou uma peça do processo. Então, eu tenho uma gratidão assim, meu Deus. Água. E elas sabem disso, eu acho. Sabem, né, gurias, pelo amor de Deus. Eu falo isso, né, para elas muito. Esse ano tá um ano bem intenso, bem corrido, muita coisa. E eu acho que até tô falando menos do que eu falava anteriormente por conta dessas correrias aí, muita avaliação. Mas elas sabem, eu acho que dentro do coração delas elas sabem disso. Agora nós vamos para a segunda mensagem, que é para as terapeutas ocupacionais que estão em formação ou que estão começando a trajetória delas. Meninas e meninos, é uma profissão muito linda, cheia de desafios como qualquer outra, mas tem um desafio que é a gente provar a que a gente veio. E a gente só prova a que a gente veio, e a gente só prova do tamanho que a gente é quando a gente tem ciência por trás, quando a gente tem estudo, quando a gente mostra o resultado do nosso trabalho. A gente precisa mostrar o resultado do nosso trabalho. A gente precisa realmente fazer com que aquilo que acontece nas 4 paredes de um consultório, de uma sala de S, chegue até onde deva chegar, que é aonde? Os médicos precisam saber o que está acontecendo. As famílias precisam saber. As equipes têm que saber. As escolas têm que saber. O resultado daquilo que vocês fazem. Estudem mais do que nunca, sempre, porque não tem essa. Uma vez, acho que foi o Pedro que falou, ai mãe, mas tu é muito burra, alguma coisa assim, ele falou, né? Não sei. Porque tu não para de fazer curso nunca, tu não aprende. Ele falou assim. Digo, bom, é que a questão é que quando eu aprendo uma coisa, tem outra para aprender, então não para nunca, né? Graças a Deus. Graças a Deus.
Então, o fato é que estudem sempre e muito. E saibam da responsabilidade que vocês têm. Porque vocês não estão, e por favor, não é preconceito, tá? Vocês não estão vendendo sapatos. Vendendo sapatos é uma profissão linda como qualquer outra. Porém, a gente está falando de um objeto, né? Então, não vai impactar uma vida de uma forma tão determinante o quanto a profissão de terapia ocupacional. Então, que o produto não é um objeto, é uma pessoa. É uma pessoa. Entende? Então, olha a importância disso. Uma vida. Uma vida. Então, essa é a mensagem. Acreditem em vocês, se dediquem muito, estudem muito mais do que vocês possam imaginar que seja possível e mostrem resultados. Famílias. Tem uma coisa antes para as pessoas que trabalham na área da saúde, então terapeutas ocupacionais. Nós tocamos em almas, em seres humanos, nós lidamos com emoções, então não esqueçam disso, porque a técnica não é maior do que isso, né? A gente precisa muito se conectar com o outro. Se conectar com as famílias. Com as famílias. Com as crianças. Gentileza, acima de tudo. Respeito. Sobre famílias. Eu, enquanto mãe, vivi e vivo o que vocês vivem, né? Então, eu já estive sentada numa sala de espera, eu já tive o leve trás para as terapias, eu já tive, caramba, não deu certo, não estou entendendo o que está acontecendo. Eu já vivi uma sensação, e o Flávio, meu marido, também, de eu não estou entendendo nada do que esse terapeuta quer com o Pedro, ele tem que ser mais claro e me explicar melhor onde ele quer chegar. E isso fez a infância existir também do jeito que ela é. Porque eu queria proporcionar para as pessoas que me buscam exatamente aquilo que eu não encontrava com o Pedro quando ele era pequeno. Entende? Uhum. Então, a minha régua é alta. Eu quero muito qualidade, sabe? Eu queria ter tido a infância para ofertar para o meu filho quando ele era pequeno. Eu não tinha. Então, a minha vingança é as famílias que chegarem até nós vão ter aquilo que eu desejava ter. Não é fácil essa trajetória de maternidade, paternidade atípica, é muito desafiadora. Ter filhos é desafiador, o que dirá ter um filho que é diferente do padrão que se espera, né? Mas é muito bonita. Então, eu acho assim, Deus colocou na vida de uma família uma criança, um sujeito com desafios de desenvolvimento para ensinar coisas que as outras famílias que não têm essa oportunidade não vão aprender, não vão ter, entende? Sim. Sempre tem dois lados, né? Exato. Então, existe uma gratidão por um processo de vida, tendo uma pessoa com uma dificuldade de desenvolvimento na família, porque a gente enxerga, a gente tem uma vivência de vitórias, de superações que as outras pessoas não têm. Então, isso é muito lindo, isso é um fator de desenvolvimento emocional, pessoal e espiritual. Então, eu sei que não é fácil. E eu sei que às vezes a gente fica exaurido, cansado, às vezes a gente perde a esperança. Mas é bonito. É uma maratona, que nem eu digo muito, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Hoje eu olho para trás e vejo assim, caramba, que legal, deu certo. Olha aí o Pedrão. Pedrão é um guri super independente, até demais. Uhum. Só bate a porta da casa e vai, né? A gente nem sabe onde está indo. Faz faculdade. Faz faculdade, faz iniciação científica na faculdade, faz esportes, sempre tá. Esportes, come bem, tem uma alimentação boa. Tá no INSER fazendo estágio, né? Iniciação científica. Isso. Fala um pouquinho sobre a questão, rapidinho, de quantidade de terapias. Que às vezes a quantidade, quando tá muito cansado... Aviso de treta, então. Porque eu me revolto também com isso, assim. Acho que é Vamos lá. Como que pode uma criança dar conta de uma rotina com muitas intervenções que demandam de praxis, que demandam de desempenho, de aprendizagem de habilidades, se ela não consegue tolerar vestir uma roupa, se alimentar, se ela não dorme bem? Por onde que se começa? Tu vai mandar para físio uma criança que não se veste? Não. Ela tem que primeiro fazer o fundamental, o essencial para o conforto, bem-estar e segurança. Conforto, bem-estar e segurança são premissas básicas.
E isso a terapia ocupacional trabalha no método de integração sensorial. E aí a gente recebe crianças que não dormem direito, não se alimentam direito, não se vestem direito, não cuidam de si e se colocam em risco, mas em compensação essas crianças estão em 20 horas de aba, em não sei quantos atendimentos semanais de físio, em psicopedagogo. Caramba, para tudo, puxa o freio de mão. Calma, a gente precisa garantir a base. Só que esse olhar, ele não existe. As equipes não olham para isso. E aí as crianças entram num sofrimento muito grande. Quando uma criança consegue ter um funcionamento sensorial mais estável, mais organizado, o nível de aprendizado dela, a velocidade de aprendizado, a qualidade é outra. Só que eles ficam querendo dar conta de tudo ao mesmo tempo agora. E isso me revolta, isso me incomoda, porque eu sei o quanto é errado. E o quanto as crianças sentem. Sofrem muito. E eu, como sendo uma pessoa com dificuldades sensoriais, eu me colocando muito no lugar de e tendo essa empatia, eu sofro junto. Eu acho muito triste isso, sabe? Mas é uma mudança de mentalidade. Quem comanda e quem dirige e quem decide são os pais. Eles são os chefes, né, de uma equipe, né? Porque eles é que estão contratando a equipe para poder ajudar no processo do seu filho. Então, as famílias têm que se fortalecer nesse sentido. Eles também têm que se dar conta dessas questões, sabe? Se a criança não está com desenvolvimento... Se dentro não está tendo um aproveitamento. E se a rotina de casa está tão difícil por questões fisiológicas e de segurança e de bem-estar, eles têm que exigir que seja olhado isso, sabe? É isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui com uma polêmicazinha. Não, senão daqui a pouco a gente vai fazer 24 horas de podcast. Exato. Então, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Gostei muito de ter feito. Mãe e filha. Mãe e filha. Exercício do jornalismo. Exatamente. Muito obrigada por essa oportunidade. Gostei muito de estar aqui. Eu que agradeço. Saber coisas que eu não sabia, inclusive, como filha. E eu me orgulho muito de ti, Nena. Tu tá fazendo uma trajetória linda. Tu é uma jovem mulher incrível, querida. Tá? E assim, tu fez muita diferença na infância e faz. É muito legal. Muito bom de ter, né, uma filha assim. Eu faço filhos e tenho marido para trabalhar na infância. Né? Exato. Ou na combate. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, gente.